bem? Voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias e em especial, claro, mais um episódio do Resenha Cast, o seu podcast das referências de Governador Valadares. E se é referência, está aqui no podcast da Superi TV. E claro, para iniciar o bate-papo desta quarta-feira, está aqui ao meu lado uma das grandes referências do setor do empreendedorismo aqui da nossa cidade, o presidente da CDL-GV, Rogers Demarco. Rogers, primeiramente, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Obrigado. É um prazer estar aqui, batendo um papo, né? Estou sendo estreado, é a primeira vez que eu estou participando de um podcast. E é muito bom ter essa oportunidade de falar mais da CDL. Sobre a CDL, é claro que pode parecer uma pergunta, uma indagação muito óbvia, mas principalmente para o grande público que não faz parte desse universo empresarial, surge a dúvida, porque ela vê na rede social, vê na rua, vê propaganda na televisão, mas às vezes não sabe, e eu vou te perguntar, o que consiste a CDL? Bom, é uma pergunta muito interessante, porque, primeiro, a CDL ela faz parte de um sistema, né, na qual nós temos a nossa confederação, Sim. que é a CNDL, as nossas federações, né, que são estaduais, e as CDLs. Em Minas Gerais, nós somos 216 CDLs. Então, isso traz uma cadeia de contato, de negócios, de relacionamentos imenso, que vem nada mais do que defender e proteger o comércio, né? Cada CDL, né, nos seus devidos locais, com as suas devidas características que o local precisa. E Valadares, nós estamos aqui há mais de 60 anos. É uma instituição que sempre preservou, né, e sempre lutou pelo comércio local. E aí isso é uma grande diferença e uma grande importância para o governador Valadares, porque a gente trabalha também de forma silenciosa, que às vezes o empresário, ou a população de forma geral, ela não conhece alguns trabalhos que a gente desenvolve, né, que é a nossa representatividade. Então é uma amplitude muito grande, né? Nós temos desde produtos que a CDL tem, que a gente chama de soluções. A gente tem que levar para o empresário soluções. Não é levar um produto específico. A gente não está ali para vender aquele produto. Nós estamos buscando entender a dor do empresário, transformar isso em soluções, né? Desde produtos que resolvem ou melhorem a qualidade da empresa dele junto com os funcionários, o relacionamento dele, treinamento tanto de capacitação de funcionário, mas também da capacitação do próprio empresário. Sim. E a representatividade governamental. Nós tivemos agora recente, que também foi um grande desafio, não só para a CDL, mas para todas as instituições, que foi na pandemia, que teve uma participação muito efetiva nas conquistas do comércio de forma geral. Valadares, para você ter ideia, graças à participação da CDL e as demais entidades, nós conseguimos ser uma das cidades que menos ficou com lockdown. Ou seja, nós tivemos o mínimo possível de impacto dentro das restrições que outras cidades tiveram. Isso graças a um trabalho em conjunto, a um trabalho, um entendimento do poder público, né, através da prefeitura. Então, isso é um trabalho que muitos acabam não sabendo o nosso dia a dia. Não sabe as madrugadas, né? Não sabe as olheiras e não sabe a sua até relação pessoal com a família, deixando a família um pouco de lado para tratar desses assuntos. Então, dizer algo sobre CDL, a gente ia gastar quase um bloco inteiro aqui. E sobre essa questão do que você falou em relação às ações que vocês da CDL fazem e produzem, visando, claro, a melhoria e o progresso do universo empresarial aqui de Governador Valadares, cite uma delas, ou algumas delas, perdão. Como eu te falei, a gente tenta entender qual que é a dor do valadarense. A dor do valadarense está sendo o atendimento, tá? O que nós podemos buscar para ou resolver ou mitigar isso. Sim. Então, por exemplo, nós temos o CDL Educação, que é um braço nosso que trabalha só para treinamentos, cursos, assessorias, consultorias. Quer dizer, então, é uma situação que você pode estar ajudando,
Principalmente agora, nós estamos numa fase de estrear a Sudene. Por que eu falo estrear? Porque até agora nós estamos na expectativa. Sim. Então as oportunidades estão surgindo e vão surgir mais. E aí a pergunta, o empresário local está preparado para isso? Então nós da CDL já estamos trabalhando para que a gente possa preparar todos os empresários ou aqueles que tiverem interesse para aproveitar essa oportunidade. Sim. Então, esse é um dos pontos que a gente mais coloca como ação direta, permanente, e que causa um efeito, não é um efeito agora, é um efeito que isso vai gerar ao longo prazo, que vai mudar a estrutura que Valadares, né, tem de potencial, mas que precisa ser mais bem trabalhada. E sobre relação a essa questão do atendimento, Rogers, porque o senhor, enquanto empresário também nesse setor de bares e restaurantes, e também como consumidor, eu como consumidor, a Elaine, assessora da CDL, também como consumidora, é algo que tem sido muito debatido e, de certa forma, talvez seja a reclamação maior de nós, consumidores em Governador Valadares, a falta de um bom atendimento nos empreendimentos aqui da nossa cidade. E é algo que preocupa, porque se você vai num restaurante, num bar, numa loja e é mal atendido, você não volta, ou a probabilidade de você voltar é praticamente quase praticamente total. Como a CDL pode auxiliar os empresários de todos os segmentos na melhoria do atendimento? Gustavo, eu vou te responder com um ditado antigo, né? Diz que a gente fica rezando para Deus que a gente ganhe na loteria. Uhum. E um belo dia Deus, né, fica de saco cheio e vira e fala assim, poxa, compra o bilhete, né? Sim. Senão eu não posso te ajudar. E pegando isso, a CDL, o papel dela, a gente busca, a gente cria e a gente disponibiliza toda essa área de treinamento. Só que o empresário ele tem que ter a consciência que o funcionário dele tem que ser treinado, né? Então, é uma questão de consciência, Sim. de ele entender que um profissional mal treinado é prejuízo. Alguns prejuízos a gente consegue mensurar, outros não. E o que a gente não consegue mensurar, eles são maiores e são piores. Então, a princípio, essa reclamação que a gente escuta sobre atendimento, infelizmente, é isso. A gente escuta muito de alguns empresários, falar, vou treinar o funcionário, depois ele vai para outra empresa. Sim, existe o risco? Sim. Porém, se você não treinar, pior ainda. Claro. Então, o empresário tem que ter consciência, não adianta. Nós temos que treinar. É um desafio diário, é uma reciclagem diária? É penoso, é investimento, às vezes é caro? Mas é muito mais caro do que um profissional não treinado. Em relação à questão da CDL neste ano de 2023, e falar do ano de 2023 para muitas áreas é de suma importância, porque 2020, 2021, praticamente, a partir de 2022, mas principalmente, claro, 2020, 2021, foram anos nulos para muitos segmentos. E claro que o segmento do comércio sofreu bastante, principalmente no início da pandemia, depois sofreu um pouco mais ali na segunda onda mais aguda no ano de 2021. Então 2022 e 2023 são anos ali do desafogo, é o ano do respiro. Neste ano de 2023, como o senhor, como presidente da CDL, tem visto o andamento do segmento empresarial aqui na nossa cidade e também, né, sobre as práticas, as ações que a CDL tem feito neste ano corrente de 2023? Bom, a gente vem passando, né, por uns anos, e Valadares tem uma peculiaridade que é pior ainda, que nós tivemos, além da pandemia, nós tivemos enchente. Sim. A gente é muito comum dizer, pandemia, o tempo todo nesse tema da pandemia, mas a gente se esquece que nós tivemos praticamente 3 enchentes, né? 2 mais fortes, outra menor, mas que causam um impacto econômico da cidade muito grande. Então, eu digo que o valadarense ele é resiliente ao extremo, que se ele não for resiliente, ele não serve para ser valadarense, não serve para ser empresário. Sim. Eu acho que os empresários que estão hoje, em 2023, são grandes, né? São não só resilientes, mas são sobreviventes e competentes. Então, esse é o primeiro ponto que tem que ser deixado bem claro. E a CDL, o que nós estamos? Nós estamos até mudando, voltando realmente ao papel
de incentivar o comércio local, ações de aumento de consumo, porque nós passamos um tempo falando só sobre pandemia, né, dando essa informação, assessoria e tudo mais. E nós determinamos que isso seria página virada, que agora a gente vai fazer esse trabalho. E começamos já algumas ações, né, de incentivo ao consumo, através de campanhas. Vamos estar lançando uma campanha a partir do dia 1º do Dia dos Namorados, entre outras que vão estar vindo aí com um pouco mais de presença nossa. Porque eu acho que agora nós temos que falar de desenvolver mesmo, de venda, de consumo e o que a gente pode ver. Lógico, continua sendo um ano desafiador. Por quê? É uma mudança de governo, uma mudança de diretriz. A gente ainda sofre por uma questões de ordem ainda governamental que, querendo ou não, ela afeta o comércio. E a partir do momento que existe uma insegurança, há uma restrição, há uma preocupação e até um medo do consumidor. É aquela história do que vai ser amanhã. Claro. Então isso é muito ruim, você lidar com essa sensação da insegurança. Mas a gente não pode desanimar, a gente não pode deixar que o medo tome conta. Então lá na CDL a gente tem feito também, né, reuniões, debates de como lidar com isso, de como levar ao empresário, à comunidade de forma geral, um ambiente propício, dizendo, olha, vale a pena vir para Valadares, vale a pena investir em Valadares. Valadares é uma cidade bonita, é uma cidade com potencial. Fria, né? Fria. Então nós temos uma estrutura, né, educacional, de saúde, muito forte. Sim. E nós temos que levar isso. Claro. Nós temos o papel de divulgar, ter orgulho de ser valadarense. Então eu acho que esse é um papel que a CDL entra junto, para ampliar isso, né? Ressoar. Né? Acho que essa é uma linha também que a gente pensa para 2023. Muitos desafios ainda, mas estamos aqui. Uma cidade muito particular, Governador Valadares, e assim, não é puxando a sardinha para o nosso lado, que nós que moramos aqui na nossa cidade, aqui em Governador Valadares, nós sabemos que é uma cidade onde o comércio ele é muito forte. Quando eu falo do comércio, não são nem as grandes empresas que nós sabemos que tem aqui, vários grandes supermercados, grandes empreendimentos voltados também para outros segmentos, mas assim, todo mundo tem uma tia, tem um tio, um irmão, uma mãe, um pai, ou conhece alguém que tem uma lojinha, que tem um barzinho, que tem um boteco, que tem uma loja de roupa. E a CDL, eu acho que ela cumpre um papel muito importante, principalmente estando inserida num ambiente, num contexto onde o comércio é muito forte e, segundo dados do governo municipal, possui uma porcentagem muito elevada no desenvolvimento econômico de Governador Valadares. Como é ser presidente, estar à frente de uma instituição que está inserida dentro de uma cidade onde o comércio é muito forte? Bom, em termos de número, a nossa musculatura, a gente representa mais de 80% do PIB. Então, isso aí é um peso, é um dos maiores empregadores, né, o comércio. Então, estar à frente de uma instituição dessa é, primeiro, um orgulho, mas uma responsabilidade imensa, porque existe a inexperiência, existem os desafios diários, mas também existem as evoluções que a gente vai tendo, né? E eu acho que esse é um papel, como atual presidente, da gente ir descobrindo, né, o que pode ser melhorado, o que pode ser avançado. Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Os meus antecessores sempre fizeram um bom trabalho e eu sempre brinco que eu tenho que dar trabalho para o próximo. Né? E para dar trabalho para o próximo, eu tenho que fazer um bom trabalho. Sim. Tem meus limites, tem minhas deficiências. E então a gente tenta minimizar todas essas deficiências pessoais para levar para a CDL e para a CDL levar para Valadares o que há de melhor. Eu sempre falo, né, uma questão de ordem pessoal, eu não tenho filho. Então, o que eu posso deixar como legado? Eu tenho que fazer Valadares melhor para os filhos dos meus amigos, da população de forma geral. Então, esse é um desejo pessoal que eu tenho, de uma certa forma, utilizar, né, da CDL para que isso potencialize.
Então, esse é um desejo, é um objetivo pessoal e que eu utilizo da CDL para melhorar o meu ambiente de trabalho. Claro. A gente fala muito de empresa, a gente fala muito do empreendedorismo, mas a gente vive num ecossistema. Quando eu falo do ecossistema, ele vai desde o profissional, mas também do pessoal. Nós temos que ter um ambiente de trabalho. Um ambiente de trabalho ele vai desde uma escola, desde uma via de acesso, desde uma segurança, desde um hospital e também de boas empresas. Claro. É essa forma que nós, valadarenses, temos que ter e temos que mostrar para quem vai vir investir em Valadares que ele vai ter isso aqui. Claro. Então, eu acho que esse é a minha responsabilidade institucional também. Não só desenvolver, mas também proteger. Em relação à questão da CDL, e até mesmo para a gente poder pegar um gancho na atuação do senhor como empresário, como é que é estar à frente da CDL e ao mesmo tempo também ser empresário de um grande empreendimento, que é uma das grandes referências do segmento, do setor onde você atua aqui na nossa cidade? É uma relação gostosa? Como é que é um misto de emoções? Gustavo, essa pergunta é muito interessante, que eu respondo com muita firmeza e com muita tranquilidade. Jamais eu conseguiria lidar com minhas questões de ordem profissional, né, pessoal, se eu não tivesse a equipe que eu tenho lá. Eu tenho uma equipe que não é meu braço direito nem esquerdo, não, ela é tudo. Sim. Então, quando você trabalha com uma equipe profissional, uma equipe engajada, uma equipe que a gente não precisa conversar. Um olha para o outro, já sabe. Claro. Então, você tendo uma retaguarda como essa, eu não vou falar que é fácil, Claro. mas é muito mais fácil. Com certeza. Então, esse aí é a tranquilidade que eu tenho. E eu tenho certeza que é a tranquilidade que o próximo vai ter. Vai entrar um outro com um perfil diferente do meu, com um olhar diferente, com defeitos diferentes, mas tem uma equipe que ela consegue enxergar e ela consegue entender o que significa a CDL. Porque a CDL é muito maior do que eu, muito Sim. maior do que todos nós, o que envolve. Ela tem uma outra dimensão e a equipe entende isso. Então, esse é o conforto que eu tenho como o atual presidente. Para encerrar nosso bate-papo sobre a sua função de ser presidente da CDL, é claro que a gente falou aqui de reclamações por parte dos consumidores, mas o senhor também como empresário e presidente da CDL, o que o senhor vê de mais esplendoroso no mercado empresarial aqui em Governador Valadares? Você que tem acesso a tantos dados, números, conhece vários e vários empresários, imagino que praticamente todos. Claro que todos não tem como ele delimitar assim corretamente, mas assim, muitos e muitos empresários. O que o Rogers Demarco tem orgulho desse setor empresarial da nossa cidade? É uma pergunta difícil de responder, né? Eu acho difícil, mas é uma pergunta boa. Tem que dar uma respirada e pensar. Eu acho que não existe um setor que eu falo assim, esse aqui é um setor esplendoroso. Mas eu digo que Valadares tem uma vocação fantástica, que é o setor de prestação de serviço. É gente lidando com gente. Sim. Né? Então eu acho que isso aqui é uma vocação que Valadares vem crescendo, vem se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Citei várias vezes aqui, né? Área médica, educacional, e a gente com essa bagagem, né? A gente tem isso aí, acho que como a coisa mais importante, porque Valadares historicamente sempre foi extrativista e agora nós temos uma grande, não vou falar ferramenta, um grande tesouro, que é o prestador de serviço. Então, eu acho que isso aí é o que eu destacaria, né? Tem várias. Eu acho que Valadares hoje, nós temos amplos setores. Você chega num lugar e fala assim, bom, o que eu preciso de prestação de serviço, de mão de obra, de produto? Você tem aqui. Sim. Tem os limites, tem algumas... Mas nós temos aqui. Então, é por isso que a gente fala, né? Assim, valorize o comércio local. Valorize o valadarense. Eu tenho usado uma fala que não é minha, mas é um sentimento que o valadarense tem que acabar com isso. É a síndrome do vira-lata. Valadares já foi, Valadares é isso. Não, Valadares é muito bom. Valadares é especial. Valadares tem potencial. Valadares tem capacidade de trazer novas empresas para instalar aqui. Seja pequena, média ou grande, de qualquer porte. Nós estamos
construindo isso há um bom tempo e com certeza as novas gerações vão privilegiar isso, né? É aquilo que eu falei do meu legado. Eu quero que os filhos dos amigos vão usufruir desse trabalho que está sendo plantado agora, que foi plantado no passado. Então, esse é o Valadares que nós precisamos carregar. Então, o que precisa é que a população entenda isso, o empresário local entenda e valorize as instituições que tem aqui. Nós temos boas instituições, né, que representam o comércio, que representam a indústria, mas que precisam de um apoio do empresariado. Aí sim, juntos somos mais fortes. Esse é o grande lema que a CDL carrega. Porque quando a gente conversa, nós não conversamos com a CDL, o empresariado não conversa com a CDL Valadares. Ela conversa com uma rede de 1.500 CDLs. Ela conversa com uma confederação que conversa com o governo federal, que conversa com o Congresso, que conversa com o Senado e com as federações que conversam com todo o ambiente governamental. Então, a rede é muito maior, a representação é muito maior que a gente possa imaginar. Então, a gente pede, usem, abusem e conheça melhor a CDL. Rogers, muito obrigado mais uma vez por ter a oportunidade, por ter me dado a oportunidade de poder bater um papo com você. Tá feito e sei que já está aceito o convite para você poder falar do Rogers Demarco, empresário. Obrigado mais uma vez. Sucesso na CDL, até porque nós sabemos que o sucesso da CDL é o sucesso do mercado empresarial de Valadares, que consequentemente é o sucesso também de nós consumidores. Muito obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos essa oportunidade de estar aqui, esse bate-papo gostoso. E a CDL está sempre à disposição, tá? O que vocês precisarem é usar e abusar mesmo da gente lá. E quanto ao convite pessoal, tá aceito. E tem uma vantagem, no convite pessoal vai rolar uma pizza. Olha aí sim, boa. Obrigado mais uma vez, Rogers. O Super Notícias e o Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.